Oi, gente querida, graça, paz e alegria sejam multiplicados em seu coração. Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui, nós vamos estar juntos aqui, meditando na palavra do Senhor, compreendendo através das Escrituras as maneiras com que Deus fala conosco. Deus tem várias maneiras de se comunicar com o homem. E nós vamos entender um pouquinho. Eu elenquei aqui 5 formas como Deus usa para falar conosco e eu vou estar falando com vocês a respeito de cada uma delas. Mas primeiro eu vou pedir para que você deixe o seu like para mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus. Quando você semeia uma palavra, você está semeando uma semente que vai gerar um fruto. E eu declaro, no nome de Jesus, que você vai colher bons frutos de estar semeando a palavra do Senhor. Amém? Então, como que Deus fala conosco? Nós somos criaturas, né, de um Deus Pai que nos fez, né, segundo um propósito da sua própria vontade. Ele criou cada um de nós, ele tem um plano especial para cada um de nós e ele se comunica conosco. O desejo de Deus é se comunicar com a sua criatura. Ele nos fez para a glória dele, ele nos fez para ele mesmo, né? Para o louvor, para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos glorificá-lo. A alegria do coração de Deus é que nós sejamos as criaturas que se comunicam com ele, nós sejamos essa criatura que busca cumprir a vontade dele, que busca andar nos preceitos dele. Isso agrada ao coração do Senhor. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus Pai, senão por meio de Jesus. Então, Jesus, ele é a ponte. Ele é aquele que pega a nossa mão, a mão de Deus, e ele nos une, né? Ele nos une ao Pai. Então, nós temos aí essa liberdade de comunicação com o nosso Pai através de Jesus, que faz essa ponte, essa ligação entre nós e o Pai. Então, como podemos ouvir a Deus? Como saber que Deus está falando comigo? Como que eu vou entender qual voz que eu estou ouvindo, se é de Deus realmente? Então, nós vamos entender isso aqui através das Escrituras. A primeira maneira é ouvir realmente a voz de Deus. Audivelmente você consegue ouvir o Senhor falando diretamente com você. Vou te dar referências a respeito disso. João 10, versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas conseguem ouvir a voz do seu Senhor. Imagine um curral cheio de ovelhas. E lá chega o pastor dá um comando com a voz dele, as ovelhas ouvem a voz desse pastor e elas começam a seguir essa voz. Jesus é o bom pastor que nos guia a um caminho seguro. Então nós ouvimos claramente a voz do nosso Senhor. Ela é inconfundível, é uma voz mansa, clara, é uma voz tranquila, é uma voz que ao mesmo tempo emite autoridade. Nós sabemos que é o Senhor, que é o nosso bom pastor que está falando conosco. E você pode estar se perguntando, mas por que eu não consigo ouvir essa voz? Vou te explicar porque muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. Quando as suas emoções estão exacerbadas, quando o seu interior está em conflito, as outras vozes começam a gritar muito mais alto que a voz de Deus. Então, vamos supor, a voz do medo grita, a voz da insegurança grita, a voz da preocupação, a voz da ira, a voz da raiva. E às vezes todas essas emoções querem ditar, né,
ditar mesmo coisas para você fazer. Então elas começam a gritar dentro de você, para que você consiga ouvir a voz de Deus, mansa, clara e suave, que é inconfundível. Você precisa silenciar todas as outras vozes. Você precisa se aquietar. Você precisa abafar realmente, né, essas vozes para que você consiga então ouvir a voz de Deus. A voz está lá, o Senhor está falando com você, mas é que as outras vozes estão mais altas. Então é preciso o quê? Calar todas essas vozes, sabe? É preciso realmente calar cada uma delas, entrar no silêncio, no secreto, conversar com o Senhor e você vai ouvir claramente a voz do Senhor. Então ele fala aqui: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Quem ouve a voz do bom pastor não perece, porque é ele que nos guia, é ele que fala: ó, é aqui, vem por aqui. A gente vai seguindo a voz desse pastor. E ele fala assim: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém pode tirar, né? Quando você consegue entender essa voz, que ela é inconfundível, nenhuma outra voz vai te confundir. Pode vir outras vozes, mas você vai aprender a discernir. Você fala assim: não, essa não é a voz do meu pastor. A voz do meu pastor não é essa, não. Porque muitas vezes vem várias vozes para tentar tirar você do foco dessa voz verdadeira. Mas aqui ele fala assim, que ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, a voz do Senhor é inconfundível, não tem como. E ele fala assim: meu pai que me deu, né? As ovelhas é o pai que me deu. Ninguém vem ao pai senão por mim. Então, o pai confia as ovelhas ao bom pastor que vai guiar, a Jesus, né? E o meu pai é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-los da minha mão, da mão de meu pai. Ele fala: ninguém pode arrebatá-los da mão do meu pai, porque meu pai é maior do que todos. Então, quando a gente se sujeita, quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente entrega todas as áreas da nossa vida ao Senhor, quando a gente dá permissão para que o Espírito Santo realmente entre na nossa vida, trabalhe, aponte para nós todas as coisas que nós precisamos ser lapidados, né? Quando nós nos abrimos para esse entendimento claramente das Escrituras, então nós começamos a desenvolver essa comunicação, essa intimidade com o Senhor. E essa voz, ela é inconfundível, realmente. Então, a primeira maneira é ouvindo realmente o Senhor falar conosco, direto aqui no nosso coração. Você consegue ouvir audivelmente, realmente, essa voz, tá? A segunda maneira que eu elenquei aqui é a palavra, a Bíblia. Esse livro aqui, esse livro sagrado, é o único livro que você lê na presença do próprio autor. Quando você lê a palavra de Deus, na verdade você é como se o próprio Deus estivesse falando com você, porque toda a escritura é inspirada. E eu separei aqui para vocês Josué capítulo 1, porque Deus também conversa através da palavra. A palavra Deus deixou para que nós entendêssemos ela e andássemos nos preceitos dessa palavra, andássemos no que Deus estabeleceu como justo e correto, de acordo com Ele. Então, quando nós conhecemos Deus, quem Deus é, nós entendemos também as Escrituras e nós passamos a andar de acordo com essa palavra. Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? A palavra é a luz que ilumina o caminho. Quando a gente está andando debaixo de uma palavra, a gente não vai tropeçar. Quando a gente está andando debaixo de uma palavra, a gente vai entender: ó, esse caminho não é certo. A palavra não diz isso, deixa eu voltar. Entende? Então, a palavra é a lâmpada que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. No capítulo 1 de Josué, Deus está falando diretamente com Josué. Ele está instruindo Josué, falando para Josué passar o Jordão, falando para Josué que ele é aquele que vai ajudar o povo a herdar a terra. Ele está instruindo Josué.
E uma das instruções que Deus dá para Josué é lá no versículo 8: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha, Deus está falando com Josué, está orientando Josué. Mas uma das orientações que Deus dá para Josué é que Josué medite nesse livro dia e noite, porque esse livro, Josué, ele vai te guiar prudentemente. Ele fala assim: prudentemente conduzirás. Ele vai te ajudar, Josué, a prosperar. Segue tudo o que está escrito nele. Coloca essas palavras, Josué, na sua boca. Medita nessas palavras dia e noite. O que é meditar na palavra? Meditar é ruminar aquela palavra, deixar essa palavra ali na sua mente e deixando que ela caia no seu entendimento, até que ela entre no seu coração realmente, e essa palavra seja uma verdade na sua vida e você vai ser guiado por essa palavra. Então, a palavra de Deus é outra maneira que Deus usa para se comunicar com a gente. Então, às vezes você não consegue, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, mas deixa eu ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A palavra está aqui, ela é instrução para o homem. Aquele que anda na palavra não se perde. Então nós precisamos o quê? Ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E dessa forma nós estamos nos comunicando com o Senhor também, porque a palavra de Deus, ela não só é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos orientar, como também ela traz para nós um entendimento, uma abertura de entendimento das coisas. Nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo coloca muitas vezes a palavra dentro de nós para que nós possamos professar essa palavra, para que nós possamos entender, né, o que aquele momento, aquela situação, qual é a palavra, qual é a instrução de Deus naquele momento para a nossa vida. Então, a palavra de Deus é outra maneira que Deus usa para se comunicar com a gente. Deus também usa os profetas. Deus também usa os profetas para se comunicar com o homem, né? Os profetas, eles falam a palavra de Deus não pelo próprio entendimento, né? Eu separei uma escritura aqui para falar para vocês, que está em 2 Pedro. 2 Pedro 1:19, e diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então Deus usa os profetas, os ministros, os pastores, né? Nós usamos, né, da palavra de Deus muitas vezes para levar uma mensagem para alguém. Quando Deus pede, né, nós levamos uma mensagem, uma palavra, nós pregamos a palavra, porque a palavra de Deus nós não falamos a respeito do nosso próprio entendimento. É o Espírito Santo que abre o entendimento para que nós possamos estar transmitindo a palavra a quem precisa receber. Então, os profetas também é uma maneira que Deus usa para falar com um homem. Às vezes precisa, numa situação, um profeta levar um recado para alguém, como eu falei, né? Uma palavra. Deus instrui o profeta, leva essa palavra, vai lá e fala isso, mas não é dele mesmo. É sempre segundo a palavra de Deus, tá, gente? É sempre segundo a Escritura. É sempre com base no que está escrito, a palavra de Deus. Deus abre o entendimento do profeta para que ele tenha entendimento a respeito daquela palavra e possa transmitir àquela pessoa ou a outras pessoas, a várias pessoas.
Então, o profeta também é uma das maneiras que Deus usa para se comunicar com o homem. Também tem os sonhos. Deus também fala conosco através dos sonhos. Quantas vezes você já não acordou, né? E com várias imagens, assim, nossa, eu sonhei isso. E você lembra, às vezes você não lembra o sonho inteiro, mas você lembra de uma imagem, você lembra de alguma coisa. Então, cada sonho, cada imagem, ela traduz uma mensagem, né? Então, Deus muitas vezes, Ele nos manda sonhos, sonhos de revelação, revelações daquilo que está por vir, né? Às vezes um enigma, alguma coisa que você precisa, uma ideia criativa. Deus se comunica através dos sonhos com o homem. E eu separei aqui para vocês uma escritura que está em Daniel, no livro de Daniel. Nós vamos entender como Deus se comunica com o homem. Daniel 2:26 diz assim: Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes fazer-me saber o sonho que tive e dar a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então veja, através de um sonho, Deus revelou a Nabucodonosor o que estava por vir, né? O que aconteceria nos últimos dias. E Daniel fala assim: há um Deus nos céus, o qual revela os seus mistérios. Deus revela os mistérios dele também através de sonhos. Mas é preciso saber interpretar os sonhos corretamente, pois nem todos os sonhos são sonhos vindos da parte de uma revelação de Deus. Às vezes são coisas que estavam ali realmente no seu subconsciente, não tem nada a ver com o que Deus, uma profecia, entendeu? Você tem que aprender a discernir. Uma boa dica é anotar os sonhos, né? Ter um caderninho de sonhos onde você anota os seus sonhos. De vez em quando você vai lendo, você vai procurando entender, né, o que quer dizer. Se você tem um sonho repetitivo, um sonho que você sonha várias vezes esse mesmo sonho, comece a perguntar ao Espírito Santo o que ele quer te dizer, né, com esse sonho. E vai assim, dia a dia, crescendo nesse entendimento, né? Porque é preciso pedir para o Senhor abrir um entendimento para que você consiga, porque aqui Daniel fala assim, ó: isso que o mistério que o rei exigiu, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei, mas somente Deus pode revelar. Então, tome cuidado, né? Assim, por uma interpretação errada, às vezes você interpreta de forma errada. Tem que ter realmente o discernimento para entender os sonhos, tá? Mas os sonhos também é uma maneira que Deus usa para se comunicar conosco, tá? Então eu coloquei aqui e finalizando os sinais. Quantas vezes você já não orou para Deus pedindo um sinal? Senhor, me dá um sinal. Senhor, me confirma. Senhor, mostra para mim se é o Senhor mesmo. Quantas pessoas já não oraram assim? Ai, Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal assim. E o último vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui na inscrição até para quem não viu possa ver. Eu falava a respeito do profeta Elias, né? O profeta Elias estava precisando de chuva naquela terra. E ele orava e ele pedia para que o servo dele subisse, né? Numa visão onde ele via o horizonte, encontrando ali tudo certinho. Ele queria saber se ia aparecer algum sinal ali, alguma coisa que ele pudesse ver, que pudesse caracterizar, né? Que o Senhor estava realmente mandando para ele aquela chuva. E o servo dele subia e olhava e voltava. Não tem nenhum sinal lá. Até que no momento ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias entende que aquilo era um sinal de Deus de que a chuva estava chegando.
E quantas vezes você já não orou pedindo um sinal para Deus? E Deus ele se comunica conosco de multiformas, né? Não existe uma única regra, uma única maneira. Você não pode ficar preso a uma única maneira do Senhor falar. Que Deus usa o que Ele quer para se comunicar conosco. Às vezes você entra num carro e está tocando no rádio uma música que a letra daquela música responde exatamente aquilo que você estava precisando ouvir, né? Isso já aconteceu comigo. Então, Deus pode usar um pássaro, de repente, para traduzir uma mensagem para você. Deus tem multiformas de se comunicar. Às vezes você está caminhando na rua, você vai se deparar com uma imagem ou uma leitura, um sinal de que Deus realmente está falando com você. E esses sinais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Se você observar, né, todos os seus dias, Deus está falando também através dos sinais conosco. Existem diversos sinais que Deus usa para se comunicar com a gente. Mas para isso nós temos que estar despertos, com os olhos espirituais abertos. As nossas orações têm que ser: Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga ver, meus olhos espirituais. Eu quero entender mais do seu reino. Senhor, abre os meus ouvidos para eu ouvir a sua voz. Senhor, não me deixa ser enganado por mim mesmo. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. E para isso eu preciso ouvir a sua voz. Conversa comigo, Senhor. Me dá um entendimento da palavra. Abre o meu entendimento para que eu entenda a sua palavra. Senhor, faça com que o meu coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes a pessoa ela quer ouvir, mas ela está com o coração fechado, né? Ela está ali, ela só quer ouvir aquilo que agrada aos olhos dela. E nem sempre Deus vai falar só coisas agradáveis. Às vezes Ele vai falar para a gente consertar coisas que precisam ser consertadas, né? Então, assim, o nosso coração tem que estar aberto. Senhor, eu abro meu coração para receber a sua palavra e receba toda a palavra de bom grado. Seja ela uma palavra bonitinha como uma palavra mais dura, porque o Senhor não fala só coisinhas bonitinhas, né? Eu sempre falo isso, né? Que muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. E o Senhor também nos corrige, o Senhor também quer endireitar as nossas veredas, Ele também quer que a gente faça as coisas de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, com a justiça dEle. Nós é que temos que nos alinhar com o que está escrito na palavra, nós é que temos que nos alinhar, né, com a voz do nosso pastor, seguindo a voz do nosso pastor, obedecendo, né? Aqueles que me amam me obedecem, diz Jesus. Aqueles que me amam são os que me obedecem. Então nós precisamos realmente obedecer. Dessa forma nós estamos ouvindo a voz do Senhor e nós estamos caminhando no caminho que Deus preparou para que nós realmente entremos na terra e possamos desfrutar de tudo que Jesus, né, morreu na cruz para nos dar. Dessa forma, nós estamos ouvindo e nos comunicando fielmente com o nosso Senhor. Então, esteja atento a partir de agora, né? Ouça a voz do Senhor, a voz mansa, clara, tranquila. Leia a palavra de Deus se comunica. Esteja atento à palavra dos profetas, né? Todos os profetas, os pastores, ministros que ministram para você. Esteja sempre atento às palavras vindas, né, dessas pessoas. Também preste atenção nos sonhos, esteja atento e aberto aos sinais, né? São todas as maneiras que Deus usa realmente para estar falando conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, fique com Deus. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos. Eu abençoo a sua mente, o seu coração, para que você receba do Senhor tudo o que você precisa. Graça, paz e alegria, em nome de Jesus. Amém.